E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um overview aqui da Black Company, meus amigos. E hoje nós vamos falar aqui sobre atores brasileiros em Hollywood. Sim, meus amigos. Hollywood está recheada de atores brasileiros fantásticos, né, em várias produções, seja ele em filmes, seja ele em séries. Alô, Rodrigo Santoro em Lost, né, que abriu... não foi só o Rodrigo Santoro, né, mas tem uma galera que abriu a porteira aí de atores brasileiros em Hollywood e eles fazem sucesso, hein? Fazem um sucesso danado, né? Mas para falar sobre esse tema de hoje, eu, Marcelo, vim aqui acompanhado da minha querida Elizabeth. E aí, Beth, como é que você está hoje? E aí, gente, boa noite. Finalmente falando de um assunto interessantíssimo que eu estava louca para hablar muito. Afinal, temos grandes estrelas brasileiras sendo sucesso e protagonizando filmes e séries em Hollywood, né? É verdade, né? Nós temos aí belos exemplos, né, de atores brasileiros que fazem muito sucesso em Hollywood. A gente vai comentar um pouco sobre a obra, né, e cada um deles e tudo mais. Mas antes da gente começar aqui, de fato, o nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês, queridos ouvintes, irem lá nas nossas redes sociais, né, fazer toda a nossa miscelânea de seguir, comentar, né, toda essa todo esse trâmite de rede social, né? Então vai lá no nosso Instagram, que nós estamos no Instagram como @blackcompany_br_. Nós estamos também na Blue Sky, nós estamos no Threads, nós estamos no X também. Então vai lá, sigam a gente em todas essas redes sociais, né? Os links vão estar aqui na descrição desse episódio. E se você estiver ouvindo a gente, seja pelo Spotify ou seja pelo YouTube, não deixe de seguir o nosso canal nessas plataformas, né? Ativar as notificações para saber quando um episódio novo não só do Overview, mas de outros podcasts aqui da casa também estiverem no ar, beleza? Então não perca, porque isso vai ser fantástico, tá legal? Então é isso, minha gente. Vamos parar de bromação e vamos aqui para o nosso bate-papo da semana. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, hoje falaremos aqui sobre atores e atrizes brasileiros que estão fazendo muito sucesso em Hollywood, né? Muita gente tem como referência, né? Pelo menos a primeira referência, né, Beth? O Rodrigo Santoro lá quando ele integrou o elenco de Lost, né? Lá em 2006 ou 2007, se eu não me engano, né? Mas ele não foi o primeiro, né? Ele não foi o que abriu a porteira aí da galera para desses atores, né, em Hollywood. A gente tinha antes disso, né, muito antes disso, a nossa querida Sônia Braga, né, a Sônia Braga ali, que atuou em muitas novelas e muitos filmes aqui no Brasil, né, ela é uma atriz consagradíssima, né, e, e ela abriu ali, né, ganhou um grande destaque, né, em Hollywood lá nos anos 80, né, bem lá no metade dos anos 80 para frente, né? Ela fez bastante coisa em Hollywood, né? Seja para cinema, seja para séries, né, Beth? E Sônia Braga, que eu acho que o primeiro filme dela fora do país, acho que foi O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, não é? Exatamente, né? A gente tem aí a Sônia, que é simplesmente sensacional, uma atriz, dançarina, é, diretora também. A mulher faz tudo, ela é maravilhosa. O, su- o sucesso, né, e o talento é de família, porque temos aí também a sobrinha dela maravilhosa, da qual falaremos daqui a pouco, que é o amor da minha vida, né? E a Sônia, ela começou realmente lá nos anos 80 estreando, né, o filme O Beijo da Mulher-Aranha, que é um filme américo-brasileiro, né? Uhum, E uhum. ao lado de grandes nomes, e depois ela também fez O Ar sobre Parador, que é de 88,
e Rebelião em Milagro, também de 88. Mas eu acho que os mais conhecidos, que todo mundo aqui que vai escutar esse episódio não tem como ser, né, como não ser, no caso, Sex and the City, que ela fez uma Ai, é verdade. participação, né, na famosa série lá dos anos 2000, que foi o auge do início dos anos 2000. Todo mundo só falava de Sex and the City. E também em CSI Miami em 2005, ou seja, são duas séries que o mundo inteiro conhece, já ouviu falar, já assistiu um episódio que seja em algum momento, né? Então foi ela que abriu as portas aí para atores e atrizes brasileiros, mostrando Uhum. o talento do povo latino, do povo brasileiro, e falando: a gente tem talento sim, a gente vai conquistar vocês sim. E aí começou, Verdade. né, todo A esse gente tem um amor. borogodó, né? O brasileiro tem, não tem pra onde correr, né? O É povo verdade, é fala, verdade. o europeu não gosta, o americano menos ainda, o canadense também não, mas a gente tem o negócio, a gente tem o molho, entendeu? A gente tem o molho. Tentamos o molho. Nós somos muito maneiros, a gente é muito maneiro, né? Mas a Alice Braga é a sobrinha, né, da nossa querida Sônia Braga, né? Ela também ela tem ainda, né, uma carreira de destaque, né, dentro de Hollywood, né? A primeira participação, se eu não me engano, da Alice Braga foi no Eu Sou a Lenda, né, em 2007, Sim, né? E ela foi co-protagonista junto com o Will Smith, né? Dentro do exatamente. filme, né? E tudo mais. E ela fez outros filmes também. Ela fez Predadores, Elysium, os Novos Mutantes também, né? Que ninguém, ninguém faz questão de lembrar, né? Mas beleza. Sim. O, o Esquadrão Suicida, né? Mas é o filme maneiro do Esquadrão Suicida, não aquele porcaria de 2019. Pelo amor de Deus, gente. Vamos dar uma pausa aí, né? Mas E na televisão, ela protagonizou a série Rainha do Sul também, né? Que é a série. Pouca gente viu, pelo menos aqui falando do público brasileiro, né? Acho que poucas pessoas viram. Mas é uma série muito boa. Você viu a série? Com certeza, eu fui a maior pregadora de Queen of the Olha aí. South em todo seu período de lançamento naquele Twitter. Eu só falava de Queen of the South, eu só falava de Alice Braga, eu literalmente surtava no Twitter, o povo não aguentava mais eu falando dessa série. Ah, que Enfim, maravilha, maravilha. magnífica, maravilhosa, nossa, minha querida Teresita, com um elenco Teresita. incrível, É maravilhoso, verdade. É e uma verdade. história muito boa, inclusive, baseada em fatos, né? De uma Uhum, mulher que era uhum, foi obrigada, por conta de seu parceiro, a ser uma mula para um dos uhum. maiores cartéis mexicanos, e do nada, meu amor, ela virou simplesmente a dona do cartel, da bagaça toda, e se vingou de todo mundo que fez mal a ela. Ou seja, gente, deem sim uma oportunidade para esta série, porque esta série é maravilhosa. O prazer que a gente sente com ela se vingando, com ela crescendo, com ela conquistando, de uma mulher que literalmente vendia droga na rua, que não era nada nem ninguém, a se tornar uma grande mulher poderosíssima. E Sim, tem um verdade. elenco maravilhoso, né? E foi uma série lá fora, nos Estados Unidos, foi muito bem recebido. Se eu não me Uhum, engano, a uhum. série tem 4 ou 5 temporadas e foi uma Durou série bem assim, até, né? Durou bem. sim, muito. Eu, por mim, poderia ter durado muito mais. Continuaria assistindo, continuaria surtando muito no Twitter. Afinal, é É Alice verdade. Braga. Arrasto todos os bondes do mundo por esta mulher. E foi uma série assim sensacional. É E eu acho que verdade. foi ali que ela se consagrou totalmente e absolutamente, né? Dentro da indústria hollywoodiana. E todo mundo conheceu Alice Braga de vez. Quem ainda não tinha ouvido falar foi ali e ela se tornou o que se tornou. E ela também coestrelou, né, agora, recentemente, a série Dark Matter, se eu não me engano. Sim, verdade, verdade. É da Apple TV, se eu não me engano, né? No Dark caso, Matter é o Apple TV, é isso mesmo. da Isso Apple mesmo. TV, né? No caso, facilitar aqui para o pessoal, Matéria Apple Escura, TV? né? Isso. É isso mesmo, Peraí. da Apple TV. Apple TV. É isso mesmo, tá certo.
Apple TV. E nada mais, nada menos do lado, né, do Jennifer Connelly e Jennifer Joe Connelly, Edgerton. Então, assim, sim. só isso, quase nada, né? Então, gente, e a série é sensacional. Não, Dark Eu não Matter sou é fã, eu não sou sensacional. fã de ficção científica, mas essa, nossa, dava pra, eu sentia meus neurônios fritando, entendeu? A De nossa tão matéria escura maravilhosa. realmente estava. Total. Não, a série é muito boa também. A série é muito boa. E tem Jennifer Connelly, que assim, eu não gosto muito de elogiar apenas a beleza física das pessoas, né? Seja homens ou mulheres. Mas a Jennifer Connelly, ela. Acho que é o primeiro crush de muita gente que nasceu nos anos 80, né? E não tem como, gente. Essa mulher é fantástica. Além de ser uma atriz, cara, foi incrível, incrível, incrível. Quem viu ela em várias produções aí, né? Teve uma série que foi o Trem, o Expresso da Manhã, né? Que Sim, na Netflix nossa, também ela protagonizou, né? E tudo mais. Cara, adoro. que adoro a Jennifer Connelly, mas a Alice Braga está aí nessa série. Fantástica também, como uma das protagonistas, né? Ela é fantástica. Essa é uma atriz maravilhosa, né? Infelizmente teve alguns papéis ali que não foram tão bem recebidos, né? Principalmente ali, mais pelo filme do que por ela, né? Porque, gente, a gente vai defender aqui a nossa pátria amada Brasil, né? E os nossos brasileiros, porque brasileiro é o que há, irmão. Não tem essa não. Né? Então a gente Exatamente. vai ser clubista mesmo, não tô nem aí, então é isso aí. Mas os filmes não ajudaram muito o talento que Alice Braga tem, né? E foram poucos, que bom, mas tá aí, tá o registro aí da nossa querida Alice Braga. E no começo eu falei sobre o Rodrigo Santoro, né? Eu acho bom a gente poder dar um pouco de atenção para este belo rapaz, né? Porque Rodrigo Santoro começou, ele foi muito reconhecido, né? Ele é muito conhecido, na verdade, como um ator de novelas aqui no Brasil, né? E depois, e fora outros filmes também, ele tem muito filme, Carandiru e tal. Pô, ele tem Nossa, muito filme bacana, né, de cinema nacional, assim. E eu volto a dizer, cinema nacional é uma parada, o nosso cinema brasileiro é uma parada muito, muito, muito diferente de muito cinema que tem por aí no mundo, né? E eu não falo só o hollywoodiano, não, tá? É cinema europeu também, tudo mais. O nosso cinema nacional é uma parada muito específica, assim. Tem muito filme bom do Rodrigo Santoro. E aí ele foi pra Hollywood, né? Porque Hollywood é onde tá o dinheiro, né? Infelizmente para viver de arte aqui, né, no Brasil, às vezes você tem que se submeter a certos projetos que para você ter um pouco mais de dinheiro do que necessariamente você ter um retorno artístico, né? E assim, sem querer muito aprofundar sobre isso, né? Porque isso daria todo um bate-papo, né? Pra gente poder falar sobre isso. Mas o Rodrigo Santoro foi para os Estados Unidos, né? Foi para Hollywood, participou ali de várias produções, né? Como as Panteras Detonando, o Tradutor, né? Mas eu acho que ele fez melhor ali, no cinema pelo menos, antes da gente falar sobre as séries que ele participou, acho que no cinema, acho que o maior papel dele de destaque foi como o Rei Xerxes em 300, né? E na nossa. sequência da ascensão do Império, né? E ele, Beth, ele fez bem o papel, porque eu li os quadrinhos de 300, né? E ele conseguiu trazer muito dos quadrinhos para o papel, né? E é um quadrinho muito importante para a história dos quadrinhos no mundo, né? O quadrinho de 300 é incrível, né? A arte e tudo mais. Ele é um quadrinho muito, muito bem feito. E ele conseguiu dar uma propriedade toda especial também pro Rei Xerxes dele, né? A versão dele do Rei Xerxes. Mas ele conseguiu traduzir muito bem o que era o Rei Xerxes, o personagem ali nos quadrinhos também, né? E o que ele trouxe ali pro cinema. Cara, é fantástico a interpretação dele, né? Todos os trejeitos, a fala. Tudo bem que a voz dele tá um pouquinho modificada, né? E tudo mais, mas a forma de atuar, o andar, sabe, os movimentos, toda a sutileza do Rei Xerxes quando ele tá ele é um personagem alto, robusto, né, e tudo mais, mas toda a sutileza do personagem, né, e toda a imponência dele, ele conseguiu traduzir muito bem ali, né? E, pô, Rodrigo Santoro maravilhoso, né? Não, total. E
É bem isso, 300, não tem como falar de Rodrigo Santoro e não lembrar de 300, né? Eu acho que foi ali que foi o boom total dele em Hollywood e ele se tornou extremamente conhecido e todo mundo começou a prestar atenção em quem é Rodrigo Santoro, né? Lá fora, no caso. E até aqui no Aham. Brasil também, né? Porque a gente tem aquele povo que, tipo, aqui dentro, aqui, no que ele fez aqui no Brasil, as pessoas não davam muita ideia, mas aí chegou lá fora, não, é um filme americano, né? E Uhum, aí uhum. certas pessoas prestam atenção por conta disso. Enfim, ele realmente foi sensacional. Eu lembro que eu era bem nova, eu estava por volta dos 15 anos ali na época do lançamento e desse filme e foi assim muito marcante, sabe? A atuação do Rodrigo nessa produção. Uhum. E eu lembro que foi muito aclamada, todo mundo só falava de 300 e falava Sim. da atuação do Rodrigo, né? Aham. Particularmente, né? Porque eu acho que foi aquela coisa, ninguém achou que ele daria conta. E ele chegou lá e falou: Meu amor, dá licença, eu sou brasileiro, entendeu? Tem sangue latino correndo nas minhas veias, eu vou dar conta sim. Ele não prometeu nada, entregou muito mais, tudo e muito mais. Né? Calou a boca de qualquer pessoa que poderia falar, achar ou falar qualquer coisa que fosse contra ele ter entregue um ótimo trabalho. Uhum. Concordo bastante. E foi uma produção que deu um boom. Nossa, eu lembro que na época só se falava de 300. Nossa, foi uma febre, assim, uma loucura total. Foi um filme Aham. muito bem feito, muito Sim, aclamado, sim, sim. muito a crítica, tanto do público quanto da crítica especializada, foi assim, unânime, todo mundo falando muito bem, Sim, sabe? verdade, é Então, verdade. o Rodrigo mostrou ao que veio ali naquele momento, né? Pois, pois é. Mas eu acho que talvez, junto com 300, né? Depois rolou todo um burburinho da participação dele em uma série que tava bombando bastante na época, que era Lost, né? Que Sim. inclusive é uma das melhores séries que, assim, eu vou defender Lost até o fim da vida, né? Eu amo essa série, assim, é uma das minhas séries favoritas da vida inteira, sabe? Assim, eu dediquei muito tempo da minha vida pra Lost, dediquei muito tempo em fórum discutindo teoria e não sei o que, comprando revista de série na época pra ler sobre teoria e não sei o que. Cara, eu vou defender Lost porque eu dediquei muito tempo da minha vida pra poder odiar essa série só pelo final, tá? Então, mas rolou um burburinho na época, né, de que Rodrigo Santoro estaria sendo cotado para entrar no elenco de Lost, né? E a gente ficou, meu Deus, logo ele em Lost e não sei o quê. E ele de fato entrou, né? Só que assim como entrou e foi, quase ninguém percebeu, infelizmente, né? Porque o personagem dele foi muito raso, foi muito rápido, apareceu pouco, né? Ele não teve uma grande importância, o personagem dele, pelo menos, não teve uma grande importância para o desenvolvimento da trama, né? De fato, mas, cara, fica o registro, né? A participação dele em Lost, né? Mas aí a gente teve depois, né? Em Westworld, que infelizmente está cancelada, mas eu adoro essa série também, né? Maravilhosa. Não, maravilhosa. E o Rodrigo Santoro teve um papel de destaque ali em Westworld, sim, né? E E entregou muito. entregou bastante. Mas eu quero saber de você, querida Beth. Você viu ele em Lost e Westworld? Porque depois a gente vai comentar sobre o Wolfpack, porque, putz, essa série, pelo amor de Deus, também. Vamos lá. Então, né? Eu não cheguei à parte na qual ele aparece em Lost. Eu não assisti Lost na época do lançamento, Uhum. né? Errado, tá E errado, tá errado, tá errado. eu confesso que eu comecei a assistir, se eu não me engano, no ano passado, mas Aham. eu parei ali antes do final da primeira temporada, porque não peguei no tranco com a série, sabe? Ai, E aí você furou meu coração, cara. Não, faz comigo, não. desculpa, Marcelo, mas Relaxa, realmente. tá tudo bem. Não, mas é uma série que eu realmente pretendo terminar, sabe? Mas Uhum, é que uhum. realmente é aquela coisa.
Produções assim é quando eu tenho tempo disponível e Sim, tal, sim, que não sim. vai atrapalhar o meu cronograma para produções que eu realmente precise assistir para falar sobre, para entregar algum Sim. trabalho sobre e etc. Mais Então, por justo, isso né, tá até parado. porque é uma série que ela é longa, né, são 20 e Sim, poucos episódios por sim. temporada, então realmente demanda um tempo aí pra poder ver, né, de E é fato uma série é que a gente tem que compreensível. parar com tempo, paciência para Uhum, ver e uhum. entender, né. Não é só hoje em dia, claro, tá tudo já na internet, se eu quiser, se eu não entender alguma coisa, eu posso ir ali pesquisar e eu vou ter a resposta muito rápido. Mas eu prefiro ter a minha experiência pessoal com aquilo ali. Então é uma série que demanda você realmente sentar, relaxar e assistir com paciência, com tempo, para poder analisar tudo. Uhum, Né, uhum. então não é tipo, tem coisa que dá pra botar enquanto você tá trabalhando no computador, você deixa rolando na televisão e você só escuta tranquilo, de boa. Uhum, Mas uhum. essa série não é uma dessas, não dá pra ser uma dessas, É né. verdade, é verdade, é Então verdade. realmente é uma coisa que vai demandar um tempinho, mas eu realmente tenho muita vontade sim de assistir. Até porque, tem, né, um elenco